Fala moçada, tudo bem? Meu nome é Paulo Roberto, sou professor de Biologia e nessa videoaula vamos falar um pouquinho de vírus. Um assunto fantástico, né? Olha, quem quiser entrar em contato comigo, tá aí o meu e-mail, paulobhz@hotmail.com, e tá aí o meu blog também, biologiadiversa.blogspot.com. Então, moçada, vamos começar nessa viagem aí, ó. Fazendo uma definição bem simples, quem são os vírus? Os vírus são agentes infecciosos acelulares que fora das células hospedeiras são totalmente inertes, ou seja, não possuem nenhuma atividade. Como está aí colocado em negrito, todo e qualquer vírus não apresenta metabolismo próprio. Metabolismo, gente, representa o conjunto de reações químicas realizadas por uma célula ou por um organismo. Todo e qualquer vírus não tem metabolismo próprio. Então fica aí a dica, hein? Quando falar em reação química, quando mencionar qualquer tipo de produção de substâncias, os vírus não realizam, ok? E o interessante é o seguinte, quando os vírus conseguem invadir a célula, o seu ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, pode se tornar ativo e os vírus poderão se reproduzir. Então fica aí a dica, hein? Pensou em vírus, lembrou, não possui metabolismo e todo e qualquer vírus depende de uma célula hospedeira para se reproduzir. Bom, agora vamos listar aí, ó, as principais características dos vírus. Todos os vírus apresentam um envoltório proteico que protege e abriga o material genético. Esse envoltório é conhecido como capsídio. Alguns vírus, além do capsídio, apresentam na região externa um envelope lipídico derivado das membranas celulares das células que esses vírus infectaram. Mais para frente eu vou diferenciar. Os vírus que têm membrana são chamados de envelopados, e os vírus que não têm membrana, que apresentam apenas capsídio como envoltório, nós vamos chamar de não envelopados. Os vírus apresentam apenas um tipo de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, com exceção de um vírus descoberto recentemente, chamado de citomegalovírus, que apresenta DNA e RNA ao mesmo tempo. Mas isso é uma exceção, hein? Na maioria das vezes, os vírus vão apresentar DNA ou RNA como ácido nucleico. Existem vírus que apresentam DNA de fita dupla, fita simples, RNA de fita dupla ou de fita simples. Essas aberrações do tipo DNA de fita simples e RNA de fita dupla são encontradas em vírus. Então fica aí a dica, moçada. Se cair alguma questão que mencionar organismo apresentando essas aberrações citadas, fique tranquilo, eles estão querendo que você se lembre dos vírus. Os vírus são parasitas celulares obrigatórios, como já foi falado, né? Os vírus dependem das células hospedeiras para se reproduzirem e, nesse caso, eles vão parasitar obrigatoriamente as células, ok? Os vírus, ao invadirem as células, utilizam do metabolismo celular para produzir novas cópias virais. Lembrem-se, moçada, os vírus não realizam nenhuma reação química. No entanto, os vírus, ao entrarem nas células, começam a comandar o metabolismo celular, fazendo com que estas trabalhem para eles, produzindo novas cópias virais. Nessa tela, nós podemos observar uma célula humana, uma hemácia do lado direito, e uma célula bacteriana, uma Escherichia coli, do lado esquerdo. As demais estruturas são diferentes tipos virais. Então, reparem a diferença de tamanho entre os vírus e as células. Só para vocês terem uma ideia, existem vírus que medem 24 nanômetros. Isso é muito pequeno, pessoal. 1 nanômetro, só para vocês terem uma ideia, seria aquele milímetro da marquinha pequenininha da régua, dividida 1 milhão de vezes. Fazendo uma analogia, se a gente colocasse um vírus ao lado de uma célula bacteriana, seria como se a gente colocasse uma canoa ao lado de um transatlântico. A diferença de tamanho é muito grande. E lembre-se,
Devido ao fato dos vírus serem muito pequenos, eles não são visíveis ao microscópio óptico, apenas ao microscópio eletrônico, ok? Nesse slide, eu coloquei uma pergunta para vocês pensarem. Os vírus são organismos vivos? Sim ou não? Bom, antes de responder a essa pergunta, temos que saber o que é vida. Então, eu elaborei uma breve definição de vida. Apesar de que, falar em definição para a vida é algo bem emblemático, pessoal? Mas vamos lá. A vida pode ser definida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Olha que bonito isso, hein? A vida pode ser definida como um complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificadas por ácidos nucleicos. Agora, olha só a continuação, ó. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em constante atividade. Gente, olha que interessante. Nesse conceito, para existir vida, é necessário haver ácidos nucleicos em atividade. Olha, os vírus possuem ácido nucleico, mas os ácidos nucleicos virais só vão estar em atividade dentro das células hospedeiras. Então, podemos falar que os vírus são vivos? Ou não? Olha, não vamos entrar nessa discussão, mas eu gostaria de mostrar para vocês quais são os principais argumentos utilizados pelos pesquisadores para definir os vírus como sendo seres vivos ou não. Bem, aqueles que defendem que os vírus são seres vivos afirmam que os vírus são vivos devido ao fato deles apresentarem material genético e serem capazes de se reproduzirem. Já os cientistas que defendem a ideia de que os vírus não são seres vivos alegam que os vírus não apresentam constituição celular e metabolismo próprio. Lembrando vocês, pessoal, as provas não vão perguntar se os vírus são seres vivos ou não. O que elas podem perguntar são as justificativas de cada corrente de pensamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dos vírus. Os vírus podem ser divididos em dois grupos de acordo com a sua morfologia. Do nosso lado esquerdo, nós temos um vírus bacteriófago, que, como o próprio nome sugere, ele infecta bactérias. Esses vírus apresentam os seguintes componentes. Eles apresentam o capsídeo, formado por proteínas, e dentro do capsídeo eles apresentam uma ou mais moléculas de ácidos nucleicos. Nesse caso, esse vírus, por apresentar apenas capsídeo e ácido nucleico, é classificado como sendo não envelopado. Já do lado direito, temos o vírus influenza, o causador das gripes. Ele apresenta, além do capsídeo e do ácido nucleico, uma membrana, isso mesmo. Essa membrana que ele apresenta aqui na região externa, ela vai delimitar toda a estrutura viral, Então, reparem, membrana, essas estruturas cilíndricas logo na região interna são os capsídeos e dentro dos capsídeos o ácido nucleico, que nesse caso aqui é o RNA. Então, moçada, para finalizar o assunto, fica fácil, olha. Quando um vírus, como é o caso do influenza, que está aí mostrado à direita, apresentar capsídeo, ácido nucleico e membrana, ele será classificado como envelopado ou capsulado, ok? Se o vírus apresentar apenas capsídeo e ácido nucleico, como é o caso do bacteriófago, ele vai ser classificado como sendo não envelopado e não capsulado. Facinho, não é? Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre como que os vírus envelopados surgem. É muito fácil. Reparem aqui nessa figura, olha. Aqui nós temos um capsídeo viral, ele está se aproximando da face interna da membrana celular, ok? E, ao encostar na membrana celular, ocorre um processo que nós chamamos de brotamento. O que é isso? A membrana vai começar a envolver o capsídeo, ok? E esse capsídeo ele vai se afastando cada vez mais do citoplasma, e essa membrana, então, vai delimitando, a estrutura do capsídeo,
até que uma fração da membrana se destaca e passa a envolver completamente o capsídeo viral, ok? Essa membrana que era da célula, que agora passa a envolver completamente o capsídeo viral, nós chamamos de envelope viral, ok? E é assim que surgem os vírus envelopados. Então, para finalizar, quando um vírus for envelopado, ele apresenta membrana. E essa membrana que ele apresenta provém da célula que ele infectou. Ok? Continuando. Bom, aí está uma pergunta interessante. Olha, quem são os hospedeiros dos vírus? Bom, pessoal, eu costumo dizer em sala o seguinte: ninguém escapa dos vírus. Todo ser celular, todo ser vivo que apresenta células está sujeito à infecção viral. Seja ele um animal, ou um vegetal, ou um protozoário, ou um fungo, ou uma própria bactéria, não interessa. Qualquer organismo dotado de células pode ser infectado por vírus. E o mais curioso, pessoal, é que até mesmo alguns vírus podem também ser infectados por outros vírus. Olha que curioso. Em 2003, cientistas descobriram um vírus gigante que parasita amebas. Esse vírus ele foi apelidado de mamavírus. Estes vírus, quando estudados, apresentaram em seu interior, dentro de seus capsídeos, outros vírus ainda menores, conhecidos como Sputniks. Então, olha que coisa maluca. Um vírus parasitando outro vírus, isso é possível. Olha que interessante. Agora é necessário falar o seguinte: apesar de todos os seres vivos celulares estarem sujeitos ao ataque dos vírus, os vírus apresentam uma especificidade. O que quer dizer isso? Um determinado tipo viral só vai conseguir invadir uma célula se ele conseguir interagir com moléculas receptoras situadas na membrana celular. Isso significa que cada vírus só infecta aquele grupo celular que apresenta receptores específicos a ele. Para que haja infecção, é necessário que haja uma compatibilidade entre moléculas situadas na superfície viral e receptores de membrana da célula. Não havendo esta compatibilidade, o vírus não entra na célula. Nessa ilustração, nós podemos enxergar isso direitinho, pessoal. Temos aqui um vírus envelopado, reparem, tá? Com moléculas presentes na sua superfície, no seu envelope, e essas moléculas estão interagindo com receptores situados na membrana celular. E olha como é que o encaixe se deu de maneira perfeita. Olha como é que a geometria das moléculas é extremamente compatível. Se houver esse encaixe perfeito, o vírus ele vai se aproximando da membrana celular até que ele consegue ter acesso ao citoplasma da mesma. Isso explica por que, pessoal, por exemplo, o vírus HIV consegue infectar um linfócito TCD4, que é uma célula de defesa, e não consegue infectar um neurônio, que é uma célula nervosa. Isso ocorre porque, dentre essas células, somente o linfócito TCD4 apresenta receptores específicos ao vírus HIV. Como o neurônio não possui, ele não pode ser infectado pelo vírus HIV. Olha que interessante. Para ilustrar melhor o que foi dito, temos aqui um vírus HIV interagindo com uma célula de defesa, que pode ser ou um linfócito TCD4 ou um macrófago. Ambas apresentam dois tipos de receptores que interagem com o vírus HIV e permitem a sua entrada no interior da célula. Um desses receptores é o receptor CD4, esse aqui verdinho, ó, do lado esquerdo. Reparem. Além desse receptor CD4, o vírus também interage com um outro receptor, que é chamado de correceptor. Esse correceptor varia em dois tipos. Nós temos o CCR5 presente nos macrófagos e o CXCR4 presente nos linfócitos TCD4. Ambos os correceptores conseguem interagir com essas moléculas presentes na superfície viral, que aqui está sendo descrita como GP120. Se essas moléculas GP120 interagir com o receptor CD4 e interagir com o correceptor, o vírus, então, pode infectar a célula. Ok, pessoal? É assim que funciona, então, a interação do vírus HIV
com as células de defesa humana. Pessoal, então vamos retomar aí com a nossa aula. Vou falar um pouquinho agora sobre essa reportagem. Vou ler o título para vocês. Elas não pegam AIDS. Africanas imunes ao HIV podem ter o segredo de uma vacina contra o vírus. Olha que interessante. Essas mulheres, que são, na verdade, prostitutas, lá da região do Quênia, na África, elas carregam com elas o vírus HIV há muitos anos. No entanto, os pesquisadores descobriram que essas mulheres não apresentam nenhum sintoma da AIDS. Como assim? Elas têm o vírus há anos e não apresentam sintomas da AIDS? Na verdade, o que essas mulheres apresentam é uma mutação genética que leva à formação de um correceptor celular defeituoso. Ou seja, essas mulheres, elas são naturalmente imunes ao vírus HIV. Isso mesmo. Mas como assim? Olha, lembra que eu falei que o vírus HIV ele necessita interagir com 2 receptores nas células de defesa para poder invadi-las? Bom, nós temos aqui, novamente, o receptor CD4, que essas mulheres produzem de maneira normal, não tem nenhuma mudança aqui, mas elas têm um gene que leva à formação de um receptor secundário, ou seja, um correceptor defeituoso. Bom, nesse caso, o vírus não consegue interagir com as células de defesa e não entram nas células. Se os vírus não entram nas células dessas mulheres, eles não têm como destruí-las. E, dessa forma, essas mulheres não têm sintomas da AIDS. Mas, cuidado, galera, elas são portadoras do vírus. Se elas realizarem sexo aí sem preservativo com outras pessoas, elas vão transferir o vírus para outras pessoas. Elas não têm sintomas da AIDS, mas carregam com elas o vírus HIV. No entanto, esses vírus eles ficam cristalizados aí na circulação sanguínea, no fluido vaginal, no leite materno. No entanto, esses vírus não conseguem entrar no interior de suas células de defesa. Ok, pessoal? Então, uma curiosidade aí, que é bastante interessante e isso aí pode ser abordado aí nas provas. Continuando, então. Falaremos agora de reprodução viral. Para exemplificar a reprodução viral, eu vou utilizar o vírus bacteriófago, mas que fique claro, eu estou usando como exemplo o bacteriófago, mas diversos outros vírus realizam esses tipos de reprodução viral que serão discutidos aqui. Bom, o primeiro tipo de reprodução viral nós chamamos de ciclo lítico. O ciclo lítico ele causa a lise e a morte da célula hospedeira. Essa é a principal característica desse ciclo. E o segundo ciclo de reprodução é chamado de ciclo lisogênico. Nesse caso, o vírus entra na célula e não causa a morte imediata da mesma. Ou seja, a célula vai permanecer viva com material genético viral em seu interior. Pessoal, agora vamos entender melhor como que ocorre o ciclo lítico. No início, nós temos aqui um vírus bacteriófago interagindo com a membrana da célula bacteriana. Havendo o encaixe perfeito de moléculas virais com receptores da célula, o vírus, então, ele vai injetar o seu material genético dentro do citoplasma da bactéria. A primeira etapa citada é chamada de ligação e a segunda, penetração. Uma vez que o material genético viral consegue atingir o citoplasma da célula bacteriana, ele recebe o nome de provírus. E o provírus ele vai comandar todo o metabolismo da bactéria. A bactéria passa, então, a trabalhar para o vírus, sintetizando novas estruturas virais. Esse processo é chamado de síntese. Essas estruturas virais passam por um processo de montagem e novos vírus são construídos dentro da bactéria. Processo chamado de montagem, repare. Depois que os vírus, então, são produzidos, eles perfuram a membrana da célula bacteriana e atingem o meio externo. Isso vai causar a lise e a morte da célula. Esses novos vírus, agora no meio extracelular, poderão infectar novas bactérias, fechando assim o ciclo lítico. Então, repare, o ciclo lítico ele causa a morte da célula hospedeira. E é o ciclo que tem relação direta com os sintomas das doenças virais. Se uma pessoa estiver apresentando algum sintoma de alguma doença viral, significa que naquele organismo existem vírus em ciclo lítico causando morte de células. Ok? Então vamos continuar.
Agora o ciclo lisogênico. Nas duas primeiras etapas do ciclo lisogênico, nós temos uma semelhança com o ciclo lítico, ou seja, nós temos aqui o processo de ligação, em que o vírus se adere à superfície da célula, e nós temos a etapa de penetração, onde o vírus injeta o seu material genético dentro da célula. Ok? Agora vem coisas novas. Olha, esse material genético viral que entra na célula, que no caso aqui é a bactéria, o provírus, esse material genético viral ele vai ser acoplado ao material genético da célula, ou seja, o provírus se encaixa dentro do cromossomo da célula, que no caso aqui é a bactéria. Toda vez que essa célula se dividir, ela sem querer divide também o material genético viral. E esse processo vai se sucedendo de tal maneira que as células filhas todas vão apresentando o provírus inativo dentro delas. Até aí tudo bem, moçada. Por quê? Porque esse material genético viral ele está inativo. Ele não vai causar morte de células. A pessoa que apresentar o vírus no ciclo lisogênico não vai ter problema nenhum em termos de saúde, porque ela não vai apresentar sintomas de nenhuma doença. Agora, olha que interessante. Em algum momento que a ciência ainda não sabe explicar, né, como e porquê, esse provírus ele se ativa, tá? E o vírus, então, passa a iniciar o processo de síntese e de montagem. Ok? Então, o ciclo lisogênico chega no fim e dá início, então, a um novo ciclo lítico. Então, o ciclo lítico vai ocorrer o processo aqui de montagem e lise celular, causando a morte de células, né? E novas infecções poderão ocorrer em virtude dos vírus que são liberados para o meio externo. Então, olha que tranquilo, olha, ciclo lisogênico, ele vai se processando, ok? Sem causar a morte de células. No entanto, em algum momento, alguns vírus saem do ciclo lisogênico e entram no ciclo lítico. E nesse caso, então, as células então, vão começar a morrer e o indivíduo vai passar a apresentar sintomas de doenças virais. Só uma curiosidade, quando nós utilizamos o termo HIV positivo, significa que o indivíduo é portador do vírus HIV. No entanto, ele não tem os sintomas da AIDS. Por quê? Porque os vírus que estão ali estão atuando via ciclo lisogênico, sem causar a morte de células. O indivíduo que é considerado aidético, ele é portador do vírus HIV, e os vírus HIV que estão ali, muitos estão realizando o ciclo lítico, causando morte de células. Deu para entender então a diferença dos conceitos? Continuando então, moçada. Pessoal, estamos chegando aí na reta final da aula e vamos agora falar da classificação dos vírus de acordo com o tipo de ácido nucleico que eles apresentam. Primeiramente, vou falar dos vírus de DNA. Esses vírus apresentam dentro de seus capsídeos uma ou mais moléculas de DNA. Esse DNA, no interior da célula hospedeira, vai codificar a síntese de RNA. E esse RNA, por sua vez, vai codificar a síntese de proteínas virais. Exemplos de vírus de DNA que nós temos aí são os bacteriófagos, como nós já falamos bastante hoje, e nós temos também os vírus da herpes e do sarampo. Todos estes são vírus de DNA. Já os vírus de RNA vão apresentar uma ou mais moléculas de RNA dentro de seus capsídeos. Esse RNA ele vai codificar dentro das células hospedeiras um novo tipo de RNA chamado de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai codificar a síntese de proteínas virais. Bom, existem vírus de RNA que são chamados de retrovírus, como está aqui marcado aqui de vermelho. O retrovírus ele tem dentro de seus capsídeos uma ou mais moléculas de RNA. Mas, olha que interessante, esse RNA ele vai codificar dentro da célula hospedeira a síntese de um DNA. Ele só consegue fazer isso porque ele tem uma enzima especial chamada de transcriptase reversa. Essa enzima ela está dentro do capsídeo e entra junto com o ácido nucleico na célula. Essa enzima catalisa a síntese de DNA a partir de RNA. Uma vez que o retrovírus conseguiu sintetizar DNA, a partir da ação da transcriptase reversa, ele vai produzir RNA, e esse RNA vai codificar a síntese de proteínas virais. Como exemplo de retrovírus, nós temos os famosíssimos vírus HIV.
Pessoal, para poder fixar a matéria, vamos resolver algumas questões aqui sobre o assunto. Essa primeira questão da Unesp 2008 fala o seguinte, né? Fala de um antirretroviral, como está aqui no título, que aumenta em 13 anos a sobrevida média de pacientes com HIV. Eu não vou ler aqui o texto todo, não, mas se vocês quiserem, podem ficar à vontade. Eu vou direto para o comando da questão. O comando da questão fala assim, ó, os coquetéis para pacientes com HIV contêm medicamentos AZT, DDI, D4T e 3TC que atuam inibindo a transcriptase reversa. É possível afirmar que a atuação do antirretroviral evita. Pessoal, se o antirretroviral inibe a transcriptase reversa do HIV, significa que o vírus, ao entrar na célula, não vai ter o seu DNA produzido a partir de seu RNA. A célula não vai conseguir, sintetizar DNA viral através do RNA viral. Ou seja, se a transcriptase é inibida, a síntese de DNA viral não vai ocorrer. E olha aqui a letra B. Ó. Evita, o que o antirretroviral evita? Síntese de DNA através do RNA. É a resposta correta. Ok? Pessoal, então vamos fazer mais uma questãozinha aí. Essa é da Unifesp 2008 e ela pede para a gente analisar um gráfico. Perceba esse gráfico. No eixo Y nós temos aqui o número de CD4, ou seja, linfócitos TCD4, por milímetro cúbico de sangue, em função do tempo em anos, ok? E aqui nesse outro eixo aqui nós temos o número de vírus, por milímetro cúbico de sangue. E nós temos duas curvas, a curva Z contínua e a Y pontilhada. Qual delas que se refere ao número de linfócitos TCD4? Gente, provavelmente é a curva Y pontilhada. Por quê? No início aqui, nós temos a infecção, o número de células de defesa aumenta. Com o passar do tempo, diminui. E perceba, essa diminuição é acompanhada pelo aumento dessa outra curva aqui. Então, essa outra curva aqui provavelmente representa a concentração de vírus, e quando o vírus aumenta, diminui a concentração de linfócitos TCD4. Então, perceba que é uma relação inversamente proporcional. Depois que nós temos aqui a diminuição do número de linfócitos TCD4, passa um tempo, vírus reduz e linfócitos TCD4 aumenta. E, posteriormente, daí a alguns anos, a carga viral vai aumentando e o número de linfócitos TCD4 vai diminuindo por consequência. Então, vamos ver o comando da questão. O HIV, vírus causador da AIDS, ataca principalmente um tipo de célula denominado linfócito CD4. No gráfico, Z indica a quantidade de. Aí, para completar aí, o espaço, nós temos que colocar o quê? Z indica a quantidade de vírus HIV. E Y, a quantidade de linfócitos TCD4. No final, quando o paciente já está lá apresentando sintomas da AIDS, ele vai apresentar poucos linfócitos TCD4, ou seja, Y, olha aqui, e muitos vírus HIV. Olha o Z aqui no alto. Continuando. No sangue de um portador que não recebeu tratamento ao longo da infecção. Os tratamentos da AIDS que ainda não têm cura incluem drogas que, entre outras ações, interrompem a síntese de ácidos nucleicos. No caso do HIV, portanto, em última instância, será interrompida a síntese de a partir do viral. Gente, se essas drogas interrompem síntese de alguma coisa, provavelmente elas estão atuando sobre a transcriptase reversa. Se elas estão atuando sobre a transcriptase reversa, elas vão interromper a síntese de DNA a partir do RNA viral. As palavras que completam corretamente as lacunas do texto são, respectivamente, olha aqui a letra B, HIV, linfócito CD4, DNA, RNA. Novamente a letra B e a resposta. Moçada, então vamos para a nossa última questão da UFF, Universidade Federal Fluminense. Fala assim, relativamente ao vírus, afirma-se corretamente que, letra A,
No caso dos retrovírus, que causam diversos tipos de infecções, a enzima transcriptase reversa catalisará a transformação do DNA viral em RNA mensageiro. Pessoal, é o contrário, né? Está errado. Ela vai catalisar a transformação do RNA em DNA. Não é nem transformação, na verdade, ela vai utilizar a informação que está no RNA para dar origem ao DNA, ok? Uma coisa não se transforma na outra, tá? Isso tem que ficar bem claro, né? O RNA ele vai servir de modelo de informação para que o DNA seja produzido a partir desse modelo. Então está errada a letra A, vamos para B. Letra B. Ó. Em qualquer infecção viral, o ácido nucleico do vírus tem a capacidade de se combinar quimicamente com substâncias presentes na superfície das células, o que permite ao vírus reconhecer e atacar o tipo de célula adequado a hospedá-lo. Gente, está errado. A interação que ocorre entre o vírus e o receptor da célula não se dá a partir do ácido nucleico do vírus. Não é assim. São moléculas presentes no capsídeo viral, caso o vírus seja não envelopado, ou moléculas presentes na membrana, caso o vírus seja envelopado. Não é o ácido nucleico que vai interagir com o receptor de célula, não. Então está errado. Vamos para C. No caso dos vírus que têm como material genético o DNA, este será transcrito em RNA mensageiro, que comandará a síntese de proteínas virais. Então, ó, lembra que eu falei? Vírus de DNA, ele vai, né, utilizar lá o DNA para ter origem o RNA. Esse RNA ele pode ser chamado de mensageiro, tá? Então, naquele esquema que eu fiz anteriormente, todo RNA que codifica a síntese de proteínas é chamado aí pelos cientistas de RNA mensageiro. Então está certinho a letra C, mas vamos continuar. Letra D. Em qualquer infecção viral, é indispensável que o capsídeo permaneça intacto para que o ácido nucleico do vírus seja transcrito. Não, gente, se o vírus entrar dentro da célula com o capsídeo, esse capsídeo ele tem que ser degradado para que o ácido nucleico do vírus possa, então, né, ser utilizado aí como molde para a produção de RNA, ou seja, para que ocorra a transcrição. Então, o capsídeo não pode ficar intacto, senão a transcrição, né, que é a formação do RNA a partir do DNA, não ocorrerá. Ok? Vamos para a letra E. Em todos os vírus que têm como material genético o RNA, este será capaz de se duplicar sem a necessidade de se transformar em DNA, originando várias cópias na célula hospedeira. Olha, o que está errado nesse item é esse todo. Em todos os vírus que têm como material genético o RNA, este será capaz de se duplicar sem a necessidade de se transformar em DNA. Mentira! Tem vírus de RNA que, para que outros RNAs possam ser produzidos, ele tem que primeiro dar origem a um DNA. Ou seja, lembra dos retrovírus? Entra RNA. Esse RNA ele vai ser codificado em DNA para que os RNAs mensageiros possam ser produzidos. Então, os retrovírus não funcionam da forma com que a letra E está falando aqui, né? Se fosse um vírus de RNA normal, sem ser retrovírus, perfeito. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra C, ok? Pessoal, então essa foi a nossa videoaula aí sobre características gerais de vírus. Espero que vocês tenham gostado. Em breve estarei postando aí novas aulas, tá? Para quem quiser aprender mais aí sobre esse fascinante mundo da biologia. Para quem gosta também, se quiser trocar informações comigo, fiquem à vontade, ok? E vocês vão ficar com essa imagem aí ao fundo, ó, mostrando o vírus HIV infectando uma célula de defesa, o linfócito TCD4. Fui!